Porto de Santos completa no domingo, 2 de fevereiro, 133 anos de história. Um gigante que definiu os rumos de uma cidade, de uma região e até mesmo do Brasil. É possível imaginar o que seria da cidade de Santos sem o Porto de Santos? Santos se desenvolveu em função do porto. Não fosse o porto, Santos seria uma vila litorânea como qualquer outra, talvez uma vila caiçara, não desmerecendo nenhuma vila caiçara, mas seria mais um ponto no litoral. O que diferenciou Santos foi o seu porto. O que fez Santos se tornar a cidade economicamente poderosa, né? Porque Santos não é uma cidade grande do ponto de vista demográfico. Nós não chegamos a 450 mil habitantes, mas é uma cidade que tem um poder econômico enorme. Em função do quê? Do porto, né? Então esse porto ele traz a cidade junto consigo desde o século XVI e faz com que essa cidade se desenvolva nas margens desse porto. Então até hoje você tem espetáculos que só Santista consegue ver aqueles navios de cruzeiro passando na ponta da praia, né? As pessoas passeando e vendo os navios entrando e saindo. Isso é uma paisagem típica nossa, a qual nós precisamos e devemos nos orgulhar, porque faz parte do nosso DNA. Então eu não consigo enxergar a história de Santos sem o porto. E também não consigo enxergar a história do porto sem a vida da cidade, porque a cidade no entorno é que fez com que esse porto todo se movimentasse. Então é algo que está vinculado um ao outro, então essa relação porto-cidade que tanto se discute, ela é cada vez mais necessária para que esses dois seres inanimados, eles possam conviver em harmonia. Apesar de ser administrado pelo governo federal, o Porto de Santos trabalha com o apoio dos municípios da região. Por isso, a importância da realização constante de obras de infraestrutura dentro das áreas urbanas. A cidade tem essa parceria do Porto-Cidade, muito caracterizado hoje por um equipamento turístico de lazer, que é o Parque Valongo, né? Uma área portuária, uma parceria do governo federal com o município, um local de entretenimento, de lazer, é uma das nossas características. O porto exportador, o porto que traz mais de 1 milhão de pessoas no turismo de cruzeiros marítimos, o Porto de Santos, o porto concertador desse equipamento turístico tão importante para a cidade e para o Brasil. E essa parceria se estende nas várias obras de infraestrutura, obras que foram feitas, como a nova entrada da cidade, obras que serão feitas, como o túnel submerso Santos-Guarujá, que é uma obra inédita no Brasil, ligando duas cidades portuárias do mesmo Porto de Santos. O porto que terá um aeroporto, o aeroporto do Guarujá, que também se integra a toda essa capacidade da economia da Baixada, do turismo de negócios. O porto do qual teremos uma nova entrada, um novo viaduto, uma nova alça, que será feita também em parceria governo federal, governo do estado, toda essa infraestrutura que se planeja para a cidade, sempre ligada ao porto. Foi assim desde a construção dos canais, foi assim desde do saneamento, do plano estratégico de Saturnino de Brito, é o planejamento da cidade em conjunto com o porto. Porto de Santos, que também é de Guarujá e que vai ganhar ainda mais relevância na cidade nos próximos anos. Eu sempre olhei para o porto como um grande potencial de desenvolvimento econômico e social. Hoje, o porto está numa condição muito mais favorável do que há 20 anos atrás, mas eu quero ressaltar aqui que boa parte do que está acontecendo hoje na nossa margem foi dado o pontapé inicial no meu governo, que foi o projeto Parque da Montanha, que já previa a remoção das famílias, todas aquelas famílias que moravam em palafitas na área da Prainha, ou seja, em toda a extensão portuária lá em Vicente Carvalho, uma parte em Conceiçãozinho, e isso foi iniciado na minha gestão e hoje a cidade está começando a colher os frutos disso. Boa parte dessas famílias já foram removidas, isso vai permitir a expansão do porto, isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda, nós vamos ter a possibilidade aí de arrecadar muito mais. Hoje, a nossa relação com o porto já não é mais conflituosa, já é uma relação muito melhor. Nós temos uma grande relação com a autoridade portuária, enxergamos o que esse momento é extremamente importante, que a autoridade portuária é disposta a investir, disposta a ajudar, contribuir, colaborar com o Guarujá. Inclusive,
já falei com o Pomini, que é o presidente da autoridade portuária. Nós vamos trazer cursos para cá, para qualificar a nossa mão de obra, dar oportunidade para esse nosso jovem, para todo esse crescimento que vai surgir aqui, toda a demanda de mão de obra que vai surgir aqui, não só com a expansão portuária, mas também com o túnel, especialmente com essa ligação seca, que eu não tenho dúvida que vai ser extremamente positiva para a região, para a Baixada Santista, mas especialmente para o Guarujá. E para que o Porto de Santos continue sendo responsável por este impacto positivo para a região e para o Brasil, a autoridade portuária projeta, como presente de aniversário, a concretização de planos importantes ainda em 2025. Nós projetamos um novo porto e agora, neste ano, nós pretendemos começar as grandes entregas. Túnel Santos-Guarujá está previsto para o início dessa obra, dessa centenária obra já no segundo semestre, aprofundamento no canal, perimetrais, construção dos 2 viadutos. Então agora é a hora de entregarmos aquilo que nós projetamos e criamos um sentimento muito importante para a cidade de retomada do porto. Chegou a hora de efetivarmos aquilo que foi projetado. Então este ano será muito melhor do que 2024. O Porto completa agora 133 anos, mais de 400 anos de operação portuária. Então, o Porto de Santos, pela importância que ele exerce para a logística mundial, ele precisa desses investimentos que foram anunciados. 15 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Nós teremos um novo porto, uma nova poligonal de 7 milhões e 800 mil metros quadrados para quase 20 milhões. O canal aprofundado de 15 para 17, o que habilita o acesso dos grandes navios Panamax, 366 metros, aos acessos adequados para o escoamento dos produtos. Nós teremos um novo porto, contribuindo também para uma nova região com infraestrutura adequada.